boa noite a todas. Que um vento de ânimo, de força, de poder, de inspiração possa invadir os quartos, os quintais, as salas, cada espacinho, cada canto. Vocês se encontram espalhados por essa terra, por essas terras, sem dúvida preciosas, por essas terras que de alguma forma e que de muitas formas, na verdade, nos compõem, nos constituem. Eu estou super feliz de estar aqui, ó, já estou ouvindo a canção de os Ereis cantando, gritando por aí. Acho que isso é um bom sinal, é um sinal de que a gente está no lugar certo, de que a gente está num caminho certo. E eu acho que esse encontro, essa reunião, ela já é bastante coisa, já é muita coisa, já é uma vitória. Não à toa, o Espírito Santo vem nos brindando com a possibilidade de estarmos aqui. É, e eu queria, de antemão, pedir para que vocês tomem esse tempo, esse espaço, essas horas que a gente vai estar aqui juntas, para escutar, para se escutar, para ouvir os sons que perambulam e que são, enfim, liberados, irradiados de dentro de vocês para fora, para o mundo, que esse seja um momento de concentração, que a gente possa esquecer, largar um canto de fora, enfim, as preocupações, os medos, as angústias, a vergonha, esse sentimento de que eu não sou boa, ou eu não sei de muita coisa, eu não. Enfim, todas essas inseguranças, esse não é um espaço para a gente permitir isso de se criar, permitir que, enfim, essas inseguranças se criem e cresçam, mas que esse seja um lugar, um espaço onde a coragem possa brotar, onde a força possa ser emanada, onde, enfim, as nossas fés em nós mesmas, nas nossas poesias e nos nossos trabalhos, nas nossas pelejas e labutas, possa ser multiplicada. E agora eu queria também aproveitar esse momento para convidar, na verdade, para honrar, para louvar, para pedir licença, para pedir permissão, para pedir direcionamento às forças, às energias, nossas forças e energias ancestrais. Somos muitas aqui agrupadas e somos ainda mais porque dentro de nós habitam muitas outras. Então, nesse momento, eu queria pedir o direcionamento dessa força energética, dessa gama poderosa que é também fonte principal, motivo de estarmos aqui, de estarmos vivas, de estarmos em movimento, de estarmos enfim, criando, aguçadas e desejando. Acho que estamos aqui também reunidas pelo desejo de criar, de construir, por uma não conformidade, não nos conformamos, queremos mais, temos sede, temos fome e precisamos nos instrumentalizar, precisamos, de alguma forma, criar as nossas próprias formas de de, de fazer nascer, de fazer semear nessa terra o nosso próprio alimento, né? Nós somos abundantes, somos ricas, somos cheias de uma porção de coisas e a gente tem a própria habilidade em nós de nos alimentarmos, né? Podemos ser autossuficiente nessa produção de alimento e nessa produção de também vida, água, né? Tipo de irrigação, assim, somos, e creio muito que
esse lugar é uma reunião de muitas águas, de muita vida vai rolar né? Essa vai ser uma semana e esses encontros serão, já liberando aqui para não perder o hábito, né? Uma profecia, um ajuntamento de muita água mesmo, de muita vida. Então vamos lá. Obedecendo o caos, obedecendo, enfim, também todos os atravessamentos que podem surgir, mas diante e debaixo dessa direção, que é a direção das nossas ancestrais, das nossas mais velhas. Isso me traz ao Gênesis, que assim, bem caricata. Ela pensou em abrir com uma frase de uma grande pensadora, de uma mulher muito gostosa, chamada Aventura Profana, inspirada pelas escrituras sagradas. Então, a provocação que eu trago agora para esse momento é que a gente é um canto de que as velhas terão sonhos e as jovens terão visões. Isso para poder pedir, convocar vocês a pensarem nesse momento nas suas mais velhas e pensarem nesses encontros e, sobretudo, E aí, antes disso, eu queria registrar uma coisa que é a memória. Ela não é uma exclusividade, ela não está necessariamente vinculada à visão ou a cognição, ela não está restrita à visão. A memória, ela é armazenada em todo o nosso corpo. Quando a gente canta, a gente está cantando com todo o corpo. É importante. E isso é uma lição que eu tenho aprendido cada vez mais. Quando eu iniciei nessa vida, e eu vou passar rapidinho, assim, vou falar bem pouco sobre mim, mas vou falar muito também, de certa forma. Mas quando eu começo a cantar, e eu começo a cantar de uma forma muito periférica, assim, por meios tidos como periféricos, por caminhos meio tortuosos, assim, nada muito legitimado e nada muito oficial, mas ainda assim havia um desejo e algo que eu não conseguia, por mais que eu tentasse em alguns instantes, né, tipo, não levar para frente, eu fui sendo carregada por esse desejo e por essa sede mesmo de fazer, de viver, de cantar, de manifestar, de expressar toda essa vida, e uma vida, claro, em algum ponto, em muitos pontos, marcada por traumas, mas uma vida que não se limita ao trauma, uma vida que é muito maior, uma vida que é infinitamente maior do que todo e qualquer trauma. Então, essa vida, ela desejava e ela deseja, e ela tem permanecido desejando cantar, criar. Em algum ponto das coisas que a gente vai ver uma frasezinha da Salisa Rosa, que é uma artista que eu gosto muito, que ela vai falar exatamente como a arte, o fazer, a criação, ela não está desacoplada de absolutamente nada na vida. A arte, o poder de criar, ele está presente em toda e qualquer ação, em todo e qualquer movimento. Então, ele está presente em toda e qualquer vida. E aí, sim, eu nos convoco de novo a lembrar das nossas mais velhas, dos nossos mais velhos, daquilo que a gente ouvia quando a gente era criança, quando a gente era, né, quando a gente estava ali já no berço. Tem uma frase que eu tenho lembrado e pensado muito de uma música. Peguem seus cadernos, tudo que der para anotar, eu acho que é um bom exercício, acho que, tipo, acho que a gente precisa escrever, rabiscar, registrar as coisas. Eu acho que é importante a gente, às vezes,
não deixar passar aquilo que vem na nossa cabeça. Eu estou falando uma coisa aqui, vocês vão pensando e pensam em 1000 outras coisas que são importantes. Acho que, às vezes, essa música é uma música da Virgínia Rodrigues, que é uma cantora, uma intérprete baiana, que é muito importante para mim, assim, para eu me pôr no eixo, para eu respirar. Eu acho que a Virgínia, ela me ensina e me lembra da respiração, que é algo, inclusive, que eu gostaria muito que vocês fizessem agora, nesse momento, respirar. Quando eu falo, vamos escutar o que tem dentro, é isso, porque às vezes a gente está no corre da cidade, no corre doido, no corre frenético, é gritaria, é um monte de coisa, e a gente às vezes se esquece de que a gente respira e de que a música, o canto, tem tudo a ver com a respiração. Eu cantava, eu gritava, beça, desesperada, até hoje para mim, porque tinha muito do desespero no início, e à medida que eu fui cantando, e quem puder também ligar a câmera, mostrar beleza, eu gosto de ver cara, tá? Eu gosto de ver cara, eu gosto de ver beleza, entendeu? Tem umas caras aí que já me são conhecidas, e eu estou muito feliz por revê-las, e eu quero ver também as caras que eu não conheço, que são todas belas, né? Isso tá na cara, literalmente. Vocês vão me lembrando também, porque é isso, a gente precisa estar o tempo todo aqui apanhando, escrevendo para não perder os fios das meadas, que são muitos. Existem muitos caminhos em terra, muitos caminhos no mar, e a gente tem liberdade, a gente precisa se lembrar que a gente é livre para percorrer todos esses caminhos que às vezes parecem inexistentes, às vezes parecem impossíveis, mas que são completamente possíveis de serem vividos se a gente tem desejo, se a gente tem coragem, se a gente tem a nossa fé na vida, na nossa própria vida, na nossa própria história, na nossa própria pisada. Então é importante sustentar a nossa pisada, como canta Kátia de França. E também, se eu errar alguma coisa, porque a gente erra, tá? Ninguém aqui é perfeita, estamos trocando, vocês também vão entrando. Isso daqui é uma conversa para a gente relaxar, um momento para a gente relaxar, um espaço de segurança, um espaço de alimentação. A gente precisa sair daqui, e a gente vai sair certamente daqui com o bucho cheio, com a sensação de que comeu e gostou da comida. Uma acarajé, uma abará, um vatapá, uma coisa assim. Mas então respiremos. Canto é respiração. Eu não sabia disso, eu fui aprendendo no mistério mesmo, fazendo, e preciso me lembrar disso às vezes, preciso me lembrar das suavidades às vezes, preciso me lembrar e tenho buscado me lembrar de cantar sem desespero. E acho que é importante a gente saber que nós não somos reféns do desespero, que esse é um grupo, esse é um lugar, uma reunião de pessoas livres, de mulheres livres, de vidas, de espíritos livres. Nós somos livres. Por mais que vivamos numa ficção, num tempo fictício, que se coloca o tempo todo como real, como a única realidade possível, como a única realidade existente, como a única temporalidade existente, somos livres, não somos, não estamos cativas e não somos cativas de um tempo de condenação. Então, voltando às lembranças das nossas mais velhas e também, e aí, consequentemente, das nossas crianças. Então, por isso, as velhas terão sonhos, as jovens terão visões. Eu acho que é importante a gente honrar, a gente louvar, a gente alimentar, a gente dar comida, a gente se lembrar das nossas crianças, dos sonhos dessas crianças, das nossas mais velhas, daquilo que foi caminhado, das trajetórias, das pelejas que foram labutadas para que aqui estejamos, para que a gente esteja aqui hoje, nessa segunda-feira, de pé, firmes.
Então, vamos fazer acordos também, vamos entender aqui. Eu quero saber quem são vocês. Então, antes de saber, ó, o caos, né? Não adianta ungir as que não obedecem o caos, os que não obedecem o caos. Então, eu vou e volto, não sou linear, não esperem de mim compromisso com a linearidade, porque o tempo, a gente de fato habita tempos que são espiralados, como Leda Maria Martins nos ensina. Eu vou falar já da Leda, vou passar por ela rapidinho. Então, habitamos tempos embaralhados, espirais que se embaralham, e dessa mesma forma também eu acho que a minha fala e o que eu tenho para trazer para vocês também vai passear e vai se espiralar. Eu queria que vocês pensassem na verdade, a música tem poder de quê? Queria que vocês ficassem matutando isso. A música, o canto, a voz, ondas sonoras emitidas, se propagando no mundo. Qual é o poder disso tudo? Quais são os poderes? O que isso pode fazer? O que a música pode fazer? Onde a música pode tocar? O que a música pode transformar? Qual o poder, qual a relação da música com a mudança? Isso é para vocês guardarem aí. E a gente vai agora, vamos acelerar, já comecem a vibrar tudo, acordar esse corpo. Como acordar uma corpa? Já me lembro de Pedra Silva, de Fortal, estado Fortaleza. Como acordar uma corpa? Vamos acordar essa corpa, vamos acordar os nossos corpos, respirando, concentrando. Estamos acordadas aqui, então, ação de quem está acordada. Acordando, então, essa apresentação. Vamos não comer muito tempo, porque, Mona, eu tenho uma Bíblia inteira para a gente ler, de Gênesis a Apocalipse, nessa noite. E somos muitas, então vamos tentar acelerar, porque a gente adora falar, todo mundo quer falar, todo mundo quer se mostrar, todo mundo quer falar, eu sou babado, eu venho de um lugar babado, a minha vida... Todo mundo aqui é babado mesmo, é babado, o mistério é babado, mas temos essas limitações, né? Então vamos pensar, eu queria que vocês pensassem numa palavra, uma palavra que é um gesto, uma palavra que é muito mais do que uma simples palavra, e uma palavra que não necessariamente serva, tá atrelada, tá presa à língua portuguesa. Uma palavra do idioma, do dialeto que vocês quiserem pensar, imaginarem, o que vier na cabeça. Então, eu queria que vocês pensassem numa palavra presente, numa palavra que é um carinho para vocês, uma palavra que é importante, uma palavra que quando ela vem, uma palavra que quando vocês olham, uma palavra que quando vocês sentem, mexe profundo. E aí, em seguida, vocês falam, acho que nome e lugar é importante a gente saber de que terra vocês vêm. Então, eu acho que é isso, essa palavra, a terra, qual é a terra? De que terra vocês são compostas? Que terra é essa que fala através da boca de vocês? E o nome, um dos muitos nomes, todas temos muitos nomes, eu tenho certeza disso. Então, é isso. Vamos começar. Tem ordem alfabética que a gente não... Isso não é com a gente. E num ritmo... Vamos tentar dar um ritmo. Vamos tentando ritmar essa apresentação, do tipo, pegar um flow para a gente também não ficar se perdendo, beleza? Então, a gente vai... Vão lembrando tudo que... É que nem aquele jogo do fui na feira e comprei maçã, fui na feira, comprei maçã e pera. Vão lembrando de tudo, assim, para não deixar muita coisa escapar. Então, quem vai começar? Eu sou Ventura Profana, de Catu, Bahia. Catu, terra boa.
E, lógico, uma mona que está sempre perambulando, né? Todas perambuleiras, sou do mundo todo, aquela, todo mundo todo, sou de Catu, essa sou eu. E é uma palavra, nossa, eu não pensei na palavra, mas uma palavra que para mim eu sempre lanço ela assim numa situação dessa, é estribrilho. Eu nem sei falar a palavra direito, mas é estribrilho, estribilho. Existem muitas palavras e, na verdade, esse código de linguagem é um código... A língua portuguesa, por si só, é a própria materialização de um código de violência, né? Imposto sobre muitos povos, sobre experiências de vida, enfim, incontáveis experiências de vida que são, de alguma forma, sujeitas a uma língua que desde seu início, desde sua invenção, vem marcada e vem simbolizando e vem avivando a própria... Avivando, eu acho que não é nem a melhor palavra para poder falar isso, mas que vem, de alguma forma, marcando, demarcando a violência sobre nossas vidas e sobre as nossas múltiplas possibilidades de comunicação. Então, é isso, acho que a gente tem poder de lavar palavras, a gente tem um poder de mudar as palavras de rumo e de sentido. A gente tem um poder de criar nossas próprias palavras. Existe em nós um poder e é importante, acho que crer, sobretudo, antes de tudo, crer que esse poder, ele perpassa o nosso corpo, ele perpassa a nossa vida, um poder de criação de outras formas de comunicação. Então, nós poderíamos aqui, enquanto grupo, nos comunicarmos, nos apresentarmos, palavrearmos, nos entendermos de inúmeras outras formas que não necessariamente vinculadas à língua portuguesa. Eu preparei eu acho que hoje a gente está aqui para ouvir bastante coisa também. Eu preparei uma playlist, a gente vai passear por algumas canções, por algumas músicas. Então a gente vai passear um pouco por algumas canções. E acho que a Deza trouxe algo muito, muito importante, que eu acho que talvez seja um estopim, que é eu acho que o autoconhecimento, mas, sobretudo, o autocuidado. Eu acho que quando eu comecei a pensar sobre o encontro, sobre com quem a gente quer se encontrar, eu acho que, para além de com quem a gente quer se encontrar, eu acho que como a gente quer se encontrar. Eu acho que é importante que a gente decida, que a gente tenha autonomia, a autonomia que a Luísa traz, a autonomia sobre como a gente quer encontrar com as pessoas, sobre como se preparar. Acho que é importante pensar sobre o preparo, sobre como a gente consegue cuidar de si para se encontrar, para que os encontros possam ser frutíferos, para que os encontros possam ser multiplicadores, possam ser grandiosos, possam chegar num lugar, numa máxima do que eles podem ser, né? Para que a gente consiga viver dos encontros aquilo que é o melhor. Então, acho que a principal mensagem é: precisamos precisamos desafiar o impossível, provando ser possível aquilo que para muitas de nós, aquilo que para a maioria de nós talvez seja um dos grandes e um dos principais desafios, que é viver, que é acessar a vida, ter vida com qualidade de vida, a boa vida, uma boa vida, produzir, andar, sonhar, não sobrevivendo, mas vivendo. Então, eu acho que para se encontrar com o público, para se encontrar com os lugares, para se encontrar com tudo aquilo que há disponível
para o encontro, tudo aquilo que se abre para o encontro, a gente precisa garantir que a gente esteja viva, que os nossos sonhos estejam vivos, que o nosso corpo esteja vivo, que a nossa alma, que o nosso espírito estejam vivos. É importante que a gente aprenda, que a gente colecione formas que a gente colecione formas práticas de vida, práticas de multiplicação de vida, que a gente, antes de qualquer coisa, entenda e estabeleça um pacto com nós mesmas, de cuidado com a nossa vida. Aí tem uma música do Itamar, que o Itamar canta, que é "Vai cuidar de sua vida", diz o dito popular, "Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar". Então, acho que esse é o primeiro papo, essa é a primeira mensagem que eu gosto de passar. Eu Não Vou Morrer é uma música que chegou para mim como um presente, é uma música que eu acho que é muito maior do que eu. É uma música que, para mim, brinda um pouco disso, assim. Não, não nos procurarão entre as mortas. Não é no Calvário. E por que falar disso, né? Porque passar por isso? Porque, de fato, quando eu falo, olha, estamos em guerra, aquilo que a gente tem produzido, a música que a gente tem produzido, as letras, a poesia que a gente tem produzido, que a gente tem lançado no mundo, a gente tem lançado no mundo e num tempo de guerra, num tempo imposto. Quando a gente fala sobre o tempo colonial, a gente está falando sobre uma articulação, uma articulação da branquitude para que a soberania, para que a maneira deles, né, a maneira como eles construíram durante séculos esse plano, que é um plano de matança, que é um plano de roubo, ou seja, o que tem sido roubado, sobretudo energia vital. O que tem sido arrancado de nós? Terra, água, sonhos, vidas. Então, quando a gente fala, quando eu falo, olha, eu estou de pé, hoje eu estou viva, eu estou aqui, desafiando as estimativas, desafiando aquilo que está posto. Por exemplo, o Brasil é um país... o Brasil é um país, como eu tinha pincelado no início, o Brasil, a história do Brasil é uma história, se você torce, completamente sanguinária. Quando a gente está falando da importância de demarcação, a Brisa traz muito isso, a importância de demarcar terras indígenas. Demarcar terras indígenas é garantir a plenitude de vida, não só de águas, de mananciais de vida, de córregos, de rios e de mares, e de, enfim, florestas, de cerrado, de biomas. A gente está falando sobre vidas, né? Porque nossas vidas são a expansão desses lugares. Nossas vidas, os nossos corpos, os nossos sonhos, é a expansão não só daquilo que a gente entende como ancestralidade, ou seja, de todos e de todas aquelas que vieram antes de nós, mas também da terra da qual nós somos fruto. E essas terras são alvo de um plano, de um projeto de mineração, de extração, de exploração que se expande por diversas áreas. É contra isso que a gente se levanta. É contra isso e é por conta, não por conta disso, mas é contra isso, de fato, que as nossas vozes se levantam. É por isso que, às vezes, a gente vai ouvir assim, a sua música, a sua criação, aquilo que nasce, que vem através de você, me inspirou a continuar vivendo. Então, a gente está, de fato,
quando a gente cria música, quando a gente cria arte, a gente está garantindo e a gente está semeando, e a gente pode garantir, a gente pode escolher garantir, a gente pode escolher semear vida pelo mundo, espalhar por onde a gente passa. Porque, de fato, há algo muito poderoso na música que ela viaja para onde a gente não viaja, para onde a gente, às vezes, não consegue ir. E a nossa música está lá. E as ondas propagadas, as vozes propagadas viajam numa velocidade incontrolável, assustadora. A gente não sabe, eu não sei quem conhece, quem não conhece, mas a mensagem ela está sendo entregue. Ela está fazendo o papel dela, a música está fazendo o papel dela. Por isso que eu falo, existem trabalhos, a arte, aquilo que a gente cria, aquilo que a gente pare, aquilo que a gente joga no mundo, aquilo que a gente lança no mundo, em harmonia, em sintonia com a vida, é muito maior do que a gente. É muito mais poderoso do que nós somos. Eu vou morrer em algum momento. Minha matéria, meu corpo, meu espírito vai permanecer por aí, trabalhando e conhecendo outros mundos, mundos inimagináveis. Mas a matéria uma hora chega ao fim. Mas esse tipo de... Mas aí a gente precisa também aprender formas de garantir a continuidade dos nossos trabalhos. Por isso que a organização é importante. Por isso que o registro é importante. A autonomia na maneira como os nossos registros, na maneira como a gente compartilha os nossos trabalhos, é fundamental para que a gente tenha... para que a gente consiga proteção nesse meio, nessa estrada em que a gente, infelizmente, está suscetível a uma série de furtos, de roubos, de apropriações. Então, a história ela vai contando um pouco sobre isso, sobre como trabalho, sobre como porque é isso, a história, a branquitude, ela começa a organizar, a construir táticas de eternização para aquilo que os interessa, e esquecer e lançar num campo de esquecimento, num campo de morte, a matar tudo aquilo que para eles não faz sentido. Mas mesmo diante disso, a mensagem de vida que eles tentaram e que eles tentam continuamente derrubar, marginalizar, matar, não morre, ela permanece, ela está aqui, ela chega aos nossos ouvidos, ela vem até nós. Então, muitas das vezes, e quase na maioria das vezes, aquilo que o sistema, que a branquitude, que a cisgeneridade aponta como miserável, como feio, como pobre, como burro, como não pensante, é justamente a nascente, é justamente a abundância, é justamente de onde vem a fonte deixa eu pensar aqui numa palavra, fonte vou usar imensurável de novo, mas a fonte imensurável de vida, a fonte é isso. A favela é horta, e muitas das vezes a gente vai pensar, isso não presta, isso é podre. Então a gente precisa fazer o exercício de botar na terra, porque é composta, porque é fonte de vida. Aquilo que a gente acha que é morte, aquilo que a gente acha que é o fim, aquilo que a gente acha que não presta, aquilo que a gente acha que tá ruim. Então, a gente precisa, mais uma vez, confiar, colocar na terra e crer que aquilo vai ser adubo. E aí, meu bem, é sobre um processo de reflorestamento. É isso. Eu sinto que o que tem sido feito nesse tempo e o que tem sido feito em todos os tempos que nos trazem a esse, ou a esses tempos de agora, esses tempos que a gente vem compartilhando, é
essa habilidade de confiar na terra, de colocar e de reflorestar, de fazer com que nossas pequenas sementes possam se tornar uma floresta amazônica, uma mata atlântica. Esse é é isso que a gente faz, é isso que a nossa ancestralidade preta e indígena, a nossa ancestralidade preta e originária faz desde sempre. É semear esse mundo, é semear o tempo com vida múltipla, com vida que não segue um padrão, com uma vida que é infinita em sua multiplicidade. O mar é isso, né? Quando a gente pensa no mar. O mar é insondável de tão múltiplo. Se a gente pensar na infinitude de espécies, de peixes, por exemplo, ou de criaturas marinhas, a gente não consegue supor. Então, a música é assim também. A gente não precisa ter ansiedade de não vou conseguir, não tem espaço para mim. Tem sim, porque se tem espaço para toda essa infinitude de espécies de criaturas marinhas no mar, há de ter espaço para qualquer uma de nós no mar, no oceano, que a música é. Eu vou encerrar com a Mona Brutal. Eu tenho aqui Mona, uma lista babadeira. Fiquei, assim, pensando, estudando, vi muito no YouTube algumas entrevistas. Tem um programa chamado Hip Hop Machine, que tem uma série de entrevistas de pessoas que trabalham enfim, artistas do campo do rap, do hip hop. Eu super recomendo, acho que é muito bom ouvir as entrevistas dos artistas que a gente gosta, ouvir o que a galera tá falando. Então, tem uma entrevista que eu queria muito que a gente assistisse, mas eu vou deixar aqui como link, eu vou mandar já a lista aqui no chat desses links, que é uma entrevista do Itamar Assunção com Jô Soares, em 1998. E eu quero que vocês observem tanto a postura horrorosa do Jô Soares e a maneira como o Itamar tá, tipo assim, ele não deita. Ao ponto que... E tem uma coisa de uma recusa que é muito curiosa, que tipo, o Jô fica mandando de uma forma bem escrota o Itamar fazer determinadas coisas, e o Itamar nunca faz o que o Jô... Ele sempre faz uma outra coisa e leva para um outro lugar, ele não dá o poder nas mãos do Jô Soares. Tô no seu programa, foda-se. Você não vai me deslegitimar, ou você não vai me humilhar, ou você não vai me manipular. Você não, o poder não está nas suas mãos. O poder está aqui comigo. E isso é inegociável. E aí tem essa entrevista que eu gosto muito, e aí o Itamar vai falar exatamente isso. Poxa, eu tive que trilhar meu próprio caminho. Eu tive que... É um caminho solitário? É um caminho solitário. Mas eu tive que trilhar, estou trilhando. E aí, no documentário que eu já falei aqui, mas eu vou mandar também, do próprio Itamar, é engraçado que alguém pergunta assim: Itamar, de onde você tira tanta energia? E ele fala: pô, tirou energia de fulano, que é o baixista, de ciclano, que é o trompetista, de não sei quem, que é o tecladista. Isso me leva ao ponto que a gente... E a Brisa fala: fiquem vivas, fiquem juntas. A gente precisa saber com quem a gente se junta. A gente precisa saber bem quem está ao nosso lado e quem a gente chama para nos acompanhar nessa nossa jornada, muitas das vezes solitária. É importante saber com quem a gente está junto. É importante saber como a gente cuida e trabalha a confiança nesses espaços, porque, de fato, a própria Brisa fala, existem muitas armadilhas. Então, a gente precisa estar preparadas. A gente precisa estar ali mergulhando na ciência dos cuidados para evitar de cair em lugares que, assim, várias de nós já caíram, várias, né? Quando a gente pensa, sei lá, na própria indústria musical norte-americana, em exemplos como Nina Simone, Whitney Houston, várias delas tiveram conflitos e situações super delicadas envolvendo
as negociações envolvendo aquilo que está ao redor. Então, é muito importante a gente ter atenção, a gente saber com quem a gente anda. E aí, agora, a gente vai para a Mona Brutal, que dispensa apresentações. Assim, a Mona é macabra, como ela mesma se coloca. Vai aparecer um anúncio horroroso aqui do YouTube, mas daqui a pouco... Ó. No mais eu te conto, várias fitas na pista, a ferida no rosto, a mazela na mente. Eu presinto quem mente, sigo habitando morro, chova. Ensalada no berço, a qual fui criada, instruída. Desde o 997, a peste se multiplica, sigo avante. Embati até mesmo antes de saber nomear. Todo esse ódio mirado na cara do povo que habita ao lado de cá. Vem te lembrar que as suas ainda sente o peso do medo da fome e desprezo. A morte metralha desencarroça, nos vigiar. Qualquer vestígio de felicidade incomoda, não deixe prova. Eles querem meu sangue, elas querem minha queda, minha vida te choca. Foda-se, não faço promessa, um objetivo é proposta. Pois a vida é uma grande certeza que eu sempre recuso tratar como aposta. Eu sinto dizer, mas muita coisa aconteceu do trajeto de lá pra cá. E hoje não tá como se der tão podre, por isso eu decidi me trancar, desenrolar. Meu segundo álbum, esse é o atual. 4 dias de gravinha, assina que fica é poder trabalhar independente de gravadora. Contato com monetadores, contatos, investimentos, permutas, espectadores, tudo belo. Junto de um discurso falso de elefante, porcentagens abusivas, prestações irrelevantes. Ela vai sim, que pra aquilo tentou jogar na minha boca pra fazer eu pensar que precisa-se de contrato com uma gravadora. Mas com a preta não me entrega nada como investimento. Pega o crédito, faz de token e chama de fortalecimento. Fazemos feijinho com conhecimento de prática ancestral. Vejo muito ganho de AP, te apresento o rap de quintal. Compartilhado com mais 4 casas, parede geminada, fiação bugada, mente focada em chegar até o final. Nós queremos a grana de fato, mas nunca foi pela ostentação. Saúde, pouca alimentação, mas também digo onde tá o inferno. Então, perdi a conta de quanta verde, sigo cabreira desde então. Em terra de rap, hop, na realidade da expressão. Eu estou ciente desde que me vejo, gente, que a produção é sempre de um padrão. Esse é bem gostoso, mas eu não me modifico. Sigo sendo real, rap não nasci pra ter patrão. A fome machuca, mas dignidade preenche quando o peito sente o peso da marginalização. Eu reclamo pouco tempo adianta meu corre pra salvar quem for possível dessa maldita função. Eu contando peça na cozinha, pensando no lucro, criando visão de escape e pausa do corre, escorre a forte impressão de pressão. Se o mal já chega, me mantenho forte, desvio, já que tô na contramão. Já não encosto marcha ofensivo, não tá tudo indo na mesma direção. Não, sinto atração por coisas estéticas, sou quebrada o laço que liga os meus e as minhas na vida e cria um grande embaraço. Um salve a todo que ultrapassa utopia do sorriso ser fato e aos pretos que sobre dinheiro e falte segurança em qualquer mercado. Sigo indo independente de fobia, inconsequente, moralismo, assassino, white, o clima tá tenso. Sente qual o sentido de voar na conta de livre-arbítrio sobre a vida e morte e espaço. Isso tudo é sobre a gente, fazendo meu corre vivo a cororidade com a minha vizinha, meu viva com possibilidade de vida. Pra gracinha, recebo olhares de questionamento, imagino as resoluções. É pelo gueto, não somos só números. Ligo firme na missão. Estou ciente desde que me vejo, gente, que a produção em massa sempre exige um padrão. Cash é bem gostoso, mas eu não me modifico, sigo sendo real, rap não nasci pra ter padrão. A fome machuca, mas dignidade preenche quando o peito sente o peso da marginalização. Eu reclamo pouco tempo adianta meu corre pra salvar quem for possível dessa maldita função. Ei, Mona Brutal na casa, mais uma do fila, certo? 2020, tamo correndo independentemente de qualquer coisa, certo? Mesmo com pouco acesso às fitas, pouco equipa, tamo fazendo tudo de forma muito grandiosa. Pedimos fortalecimento, teve gente que não compareceu, mas foda-se. Porque o gueto é sempre gueto, o gueto é sempre independente, independente de qualquer fita, certo? Independente se você tá com a gente, inclusive, caralho. O mundo é nosso. Gueto no topo e não nas bordas, certo? Vai tomar no cu.
full, caralho. Toma meu segundo álbum, porra. Então, amigo, queria dizer assim, você foi na minha vida, sabe, pra somar, uma pessoa incrível. Foda! Eu acho assim que isso, eu tenho que te agradecer por muitas coisas, por tudo. Entendeu? Você é uma artista assim, incrível. Seus beats, assim, mano, são muito foda. Quero pra mim, já falei pra você me mandar, eu quero. E que você só venha evoluir, sabe? Realizar todos os seus sonhos e que a sua carreira venha acrescentar, assim, cada vez mais, porque você é uma preta, assim, foda, merecedora, assim, de, meu, tudo isso que tá acontecendo e muito mais, gata. E eu só tenho a agradecer e sucesso pra você. Espanhol? No, in English. I think, yeah. Isso. I was curious because Mona Brutal. Esse encontro podia ser só essa música, né? Podia soltar o play na Mona e ir embora, porque eu acho que ela falou. Eu enrolei, falei a Beta, e ela, em 5 minutos, conseguiu soltar tudo, assim. Acho que ela é inigualável, de fato. Mona Brutal é muito, muito sinistra. Eu sou muito grata por, enfim, viver no mesmo tempo que ela. E é isso, gente, assim, eu vou encerrar aquela, né? Antes de encerrar, eu queria mostrar rapidinho só a... Não, vou mandar o link aqui, porque aí a gente abre. Acho que não, consigo mostrar rápido. A Annelise, quando ela lançou o álbum Taurina, isso em 2018, se eu não me engano, ela fez algo foda, eu acho foda. Ela lançou um caderno de receitas. E aí tem esse trecho que eu li para vocês. E aí, cada música tem uma receita. Ela preparou com pessoas que ela ama uma receita para cada canção, uma receita que de alguma forma se relaciona também com as letras das músicas. E aí ela disponibilizou esse caderno de receitas. Então é isso, a música pode ser muita coisa, a música pode ser aquilo que a gente... A música é o inimaginável, ela é aquilo, e ao mesmo tempo é tudo aquilo que a gente pode imaginar, e a gente pode imaginar muita coisa, o impossível, de fato. Quero agradecer pela escuta, pelo carinho, pela atenção. Acho que é muito importante a gente trocar essas ideias, a gente se fortalecer, de fato, a gente... Pensar na nossa saúde, eu acho que talvez isso seja o que, para mim, hoje é mais inegociável, sabe? Tipo, não quero criar, não quero fazer música mal, não quero. E aí é uma das provocações para a gente pensar durante essa semana, que depois... Porque eu acho que tem um momento que a gente precisa gritar, tem esse momento de que a gente é levado um pouco pelo desespero, pela agonia, pela dor, pela tristeza, por tudo isso. Beleza. Mas e quando a gente atravessa, quando a gente consegue atravessar, e é um exercício contínuo de atravessamento, mas o que a gente quer falar além disso, depois disso, sobre o que a gente quer cantar? O que a gente tem desejo de cantar, além de ser sobre as coisas que nos amedrontam ou que nos sufocam? Uma outra coisa é isso. Tem uma definição da Beatriz do Nascimento, que ela fala do quilombo como um lugar onde a liberdade é praticada e os laços éticos e ancestrais são revigorados. Então, eu queria que a gente começasse a pensar nas nossas canções, nas nossas produções, nos nossos trabalhos, nos nossos vídeos, porque é isso. Gente, de fato, de novo, a linha da fronteira rompeu, então a gente está fazendo música que é clipe, que é caderno de receitas, que é tudo. Então, que a gente pensasse em que esse é um dos poderes da música. A música tem o poder de fazer esse espaço ser real, nem que seja uma brecha, nem que seja por um instante. A música tem o poder de nos fazer
experimentar, saborear, nos alimentar da liberdade e, além de tudo, revigorar os nossos laços ancestrais, os laços que nos conectam com aquilo que a gente não consegue ver. Então, é isso, que a gente cuide das nossas saúdes todas, que a gente dê uma atenção a isso, que a gente faça esse pacto, essa escolha pelas nossas vidas, pela nossa felicidade, pela nossa autonomia, pela nossa independência, todos os sentidos abertos, todos os chakras abertos também de preferência, que a gente aprenda a gozar, que a gente aprenda a cantar gozando, gozando de alegria, gozando de felicidade, gozando de emoção. É uma delícia gozar. Então, que a gente consiga saborear esses frutos que vêm dessas imensas árvores frutíferas que todas nós somos. É isso que nós somos. Nós somos jaqueiras, mangueiras, somos abacateiros, somos tangerineiras, somos pés de genipapo, pés de pitanga. Então, vamos chupar essas frutas, se deliciar, trabalhar, Mona. Tome-lhe, tome-lhe, tei.